Eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @GuedertPatrícia. E eu vou fazer esse lindo porta-copo ou porta-caneca. Olha o pontinho, o acabamento. Ficou lindo demais, né? Olha esse aqui, bem coloridinho. Vamos fazer? Aqui eu tenho a lista de materiais para fazer o porta-copo ou porta-caneca. Eu vou fazer aqui no vídeo o mais clarinho, tá? Porque assim coloridinho fica ruim para vocês verem os pontinhos. Então, esse clarinho que eu vou fazer é o fio amigurumi, na cor chantilly bege, essa aqui, tá? 7563. Fio amigurumi também na cor quartzo rosa, 3077. E aquele coloridinho é o fio amigurumi também, a cor lhama, 9278. E o azul turquesa, fio amigurumi também, tá? 2194. Aqui eu tenho agulha 2,5. Agulha de tapeçaria para fazer o arremate. E tesoura. Vou começar essa peça fazendo o anel mágico. Vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer mais 15 pontos altos. Essas 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto. Com mais 15 pontos altos, vai ficar no total 16 pontos altos. Então, vou laçar o fio, vou colocar a minha agulha nesse anel mágico, laço o fio, trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma argolinha na minha agulha. Aqui eu tenho meu primeiro ponto alto. Laço o fio novamente, vou dentro do anel mágico, laço o fio, trago aqui pra cima, aqui eu tenho 3 argolinhas, laço o fio, passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Aqui eu tenho meu segundo ponto alto. Laço o fio e vou fazer, aqui eu já tenho, voltando aqui eu já tenho 3 pontos altos, contando com as minhas 3 primeiras correntinhas, então vai faltar mais 13 pontos altos. E eu vou fazendo esses pontos altos até chegar ao final, até ter o total de 16 pontos altos. Chegando aqui com um total de 16 pontos altos, eu vou puxar esse fiozinho aqui do anel mágico para fechar. Assim, dá mais uma puxadinha. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, ó. 1, 2, 3. No meio dessas 2 alcinhas aqui, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, laço o fio e passo por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Aqui eu fechei minha primeira carreira com 16 pontos altos e com um ponto baixíssimo. Na segunda carreira, eu vou fazer de pontos baixos, pegando essa alcinha aqui de trás, sobre cada ponto de base, né? Tem 2 alcinhas, ó. Geralmente a gente costuma fazer aqui por baixo, né? Mas eu vou fazer essa carreira pegando essa alcinha aqui de trás. Então, vou fazer uma correntinha para subir. Essa primeira correntinha equivale a um ponto baixo. No próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou puxar aqui para cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, coloco a minha agulha, laço o fio e puxo aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Aqui eu tenho meu segundo ponto baixo. No próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço outro ponto baixo. Nessa carreira não tem aumentos, tá? É um ponto baixo sobre cada ponto de base, pegando aqui a alcinha de trás. E eu vou assim até chegar ao final dessa carreira.
Aqui chegando ao final dessa segunda carreira, né, de pontos baixos. Aqui é o pezinho da primeira correntinha que eu fiz para subir, tá? Aqui eu não faço nada. E na primeira correntinha que eu fiz para subir, no meio dessas duas alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Passando essa laçadinha do fio por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. Tem que dar uma esticadinha, tá? Aqui, ó. Aqui eu fecho a minha segunda carreira. Na terceira carreira, eu vou fazer pontos altos. E sobre cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. Vou laçar o fio. Agora, eu vou colocar a minha agulha embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó. Ó, por baixo dela. Essas duas alcinhas que pertencem ao ponto de base, né? Ao ponto baixo. Então, embaixo dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima. Peraí que ele trancou um pouquinho. Aqui. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio, passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Vou laçar o fio, vou no mesmo espaço, tá? Que eu fiz esse primeiro ponto alto, laço o fio, trago aqui pra cima. Tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio, passo por dentro dessas 2 primeiras argolinhas, laço o fio e passo por dentro de mais 2 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Eu esqueci de falar que essas 3 primeiras correntinhas, elas equivalem a um ponto alto, tá? Então, aqui no total, eu já tenho 3 pontos altos. Sobre cada ponto de base, vai ter 2 pontos altos. E como aqui ficou um só, no final é que eu vou juntar um ponto alto com essas 3 primeiras correntinhas, e aí vai ficar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, tá? Laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço e trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço mais 2 pontos altos, no mesmo espaço, no mesmo ponto de base. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço mais 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa terceira carreira. Chegando aqui ao final da terceira carreira, né, eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base. E agora eu vou fazer mais um ponto alto para fechar junto com essas 3 primeiras correntinhas, tá? Então, vou laçar o fio. Agora, nesse pezinho aqui que sai essas 3 primeiras correntinhas, vou colocar a minha agulha aqui embaixo, vou laçar o fio, vou fazer mais um ponto alto. E vou juntar esse último ponto alto com essas minhas 3 primeiras correntinhas. Então, na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou colocar a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas e vou laçar o fio, vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Aí, dou uma esticadinha. Aqui eu fecho a minha terceira carreira. Na quarta carreira, eu vou fazer de pontos baixos. E sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer uma correntinha para subir, essa primeira correntinha equivale a um ponto baixo. No próximo ponto de base, pegando a alcinha aqui de trás, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, pegando a alcinha de trás, vou fazer outro ponto baixo. Essa carreira é sem aumentos, tá? Um ponto baixo sobre cada ponto de base, pegando a alcinha assim, a alcinha de trás. Eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Nessas carreiras de pontos baixos, ele fica um pouquinho encolhidinho assim, então é bom dar uma esticadinha, tá? Que logo ele se ajusta. Aqui chegando ao final, na primeira correntinha que eu fiz para subir, aqui é o pezinho, né, dessa primeira correntinha. Então, nessa primeira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um baixíssimo e fecho aqui a quarta carreira. Na quinta carreira, eu vou fazer de pontos altos. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou laçar o fio
No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço o fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, 2 pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa quinta carreira. Chegando aqui ao final da quinta carreira, eu vou laçar o fio e no pezinho onde saem essas 3 primeiras correntinhas, embaixo dessas duas alcinhas, vou fazer um ponto alto, juntando aqui com as minhas 3 primeiras correntinhas, que vai ficar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Aqui eu fecho a quinta carreira. Finalizando aqui minha quinta carreira, vou laçar o fio nesse pezinho aqui de onde saem as 3 primeiras correntinhas, embaixo dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. E na terceira correntinha que eu fiz para subir, no meio dessas duas alcinhas, vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando aqui meu último ponto alto com as minhas 3 primeiras correntinhas no mesmo ponto de base. E nessa quinta carreira eu fiquei com um total de 48 pontos altos. Agora eu vou para a sexta carreira e vou fazer pontos baixos. Vou fazer uma correntinha para subir. Essa primeira correntinha equivale a um ponto baixo. E no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou fazer um ponto baixo. E sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, tá? Não tem aumento nessa carreira. E eu vou fazendo esses pontos baixos sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha sexta carreira, na primeira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um ponto baixíssimo. Tem que tomar cuidado para não fazer um ponto baixo nesse pezinho aqui de onde sai a primeira correntinha, tá? Porque senão vai ficar com um aumento. Então, no meio dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha, fechando assim com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio e vou puxar essa argolinha que estava na minha agulha, né? Pra cima, assim. Aí depois, agora eu vou arrematar, porque na próxima carreira eu vou trabalhar com uma outra cor de fio, tá? Aqui eu vou arrematar os fios, vou colocar o fio na agulha de tapeçaria e vou passar por, ó, no lado do avesso, tá? Esse é o lado direito, esse é o lado do avesso. No lado do avesso, vou passar com a minha agulha de tapeçaria nas alcinhas dos pontos, tá? Atrás. Eu peguei uma agulha muito grossa. Tem que ser uma agulha mais fininha. E agora eu volto. Eu pulo a última alcinha, ó. Passei aqui, ó. Ele saiu aqui embaixo, ó. Então, eu não posso voltar pelo mesmo lugar, tá? Eu pulo esse último e vou nos próximos. Se eu voltar no mesmo, ele sai. Aqui. Essa agulha é muito grossa, daí ela custa a passar. O fio é fino. Vou no próximo fio. Opa. Aqui, vou passando nas alcinhas, né? Pelo lado do avesso. Ó. E agora, eu vou passar nessas alcinhas dos pontos. Aqui.
E agora eu pulo a última alcinha e vou nos próximos. Aqui. Dou mais uma ajustadinha aqui, ajeito. E vamos para a próxima etapa. A próxima carreira eu vou trabalhar com fio rosa. Embaixo dessas duas alcinhas do ponto de base, tá? Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima. Peraí. Laço o fio e puxo aqui pra cima. Aqui eu tenho uma argolinha na minha agulha, vou pegar o fiozinho menor, tá? E vou passar por cima do fio que vem do rolo. Assim. Vou ajustar aqui, acertar direitinho. Da forma que eu faço o crochê, tá? Vou laçar o fio e vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha, fazendo assim minha primeira correntinha. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. Aí eu trago essa laçadinha pra cima, que eu tenho duas argolinhas na minha agulha, laço o fio, passo por dentro dessas duas argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Aqui eu tenho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. Agora, na segunda correntinha, eu vou colocar a minha agulha. Essa primeira argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha, tá? Aí, eu vou pular a próxima correntinha, na segunda, então, pulo a primeira, ó, essa aqui eu não faço. Vou na segunda, pegando a alcinha do lado, do ladinho. Vou laçar o fio e vou puxar aqui pra cima. E eu vou deixar essa argolinha na minha agulha. Vou na próxima alcinha da próxima correntinha, vou laçar o fio, vou deixar aqui na minha agulha. Agora, aqui, ó, nesse ponto baixo, na segunda perninha dele, ou na primeira perninha dele, ó, aqui tem duas perninhas do ponto baixo, né? Então, na primeira perninha dele, aqui do ladinho, eu vou laçar o fio e vou deixar aqui na minha agulha também. Eu já tenho 4 argolinhas na minha agulha, tá? No mesmo ponto de base que ele foi colocado, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na minha agulha. E no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 6 argolinhas na minha agulha. Agora, eu vou laçar o fio e vou passar por dentro de todas essas 6 argolinhas, tá? Assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha, né? Então, eu laço o fio e passo por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Aqui, eu fiz uma correntinha. Laço o fio e faço 2 correntinhas. Agora, eu vou pular a primeira correntinha. Como eu falei, essa argolinha que está na minha agulha eu não conto como correntinha. Então, pulo a primeira, eu vou na segunda. E na segunda alcinha, tá? Ó. Coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Vou na próxima laçadinha aqui do ladinho, ó. Essa laçadinha maior, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu já tenho 3 argolinhas na minha agulha. Agora, aqui, ó, no ladinho dessa argolinha maior, tem uma menor. Então, vou colocar a minha agulha, ó, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu já tenho 4 argolinhas na minha agulha. Vou no mesmo ponto de base, que foi feito o último pontinho, né, do outro ponto maior. Coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. E vou no próximo ponto de base, embaixo das duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio. E aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Agora, eu laço o fio e passo por cima, por dentro, né, dessas 6 argolinhas. Peraí. Opa, escapou. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Agora, eu faço uma correntinha, mais outra correntinha. Aqui eu tenho 2 correntinhas. Pulo a primeira, vou na segunda, pegando a alcinha aqui do lado, laço o fio e fico com essa argolinha ainda na minha agulha. Vou na próxima alcinha, coloco a minha agulha, laço o fio e continuo aqui com mais uma argolinha na minha agulha. Vou nessa alcinha menor,
laço o fio, peraí, é que essa argolinha ela ficou bem apertadinha. Ó, laço o fio e puxo aqui pra cima. Aqui eu já tenho 4 argolinhas. Agora, no mesmo espaço que eu fiz o último pontinho, né, do ponto maior, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. E no próximo ponto de base, coloco a minha agulha embaixo das 2 alcinhas, laço o fio e fico com 3 argolinhas na minha agulha. Agora, laço o fio e passo por dentro de todas essas 6. Assim. Faço uma correntinha, mais outra correntinha. Na segunda correntinha, pulo a primeira, na segunda, pegando a alcinha aqui do ladinho, ó. Aqui, laço o fio e continua na minha agulha. Deixa eu puxar o fio um pouquinho aqui, que tá apertadinho. Vou na próxima alcinha, aqui do ladinho, ó. Laço o fio e puxo aqui e continua na minha agulha. Agora, vou na próxima laçadinha aqui, ó. Essa menorzinha aqui, ó, peraí. Essa menorzinha aqui, ó. É que ela ficou bem apertadinha. Esqueci de dar uma flechadinha ali. Ó. E vou aqui, ó, no mesmo espacinho que o último pontinho foi feito e puxo aqui pra cima. Vou no próximo ponto de base, embaixo das 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço mais uma laçadinha. Aqui eu tenho 6 argolinhas na minha agulha, tá? Aí, laço o fio e passo por dentro das 6 argolinhas. Faço mais 2 correntinhas, 1, 2, pulo a primeira, vou na segunda, pegando a alcinha aqui do lado, laço o fio, deixo na minha agulha. Vou na próxima alcinha aqui maior, laço o fio e deixo na minha agulha. Vou nessa alcinha menor, continuei deixando apertadinho. Aqui, ó, dá pra ver, né? Nessa alcinha menor e faço isso aqui. Vou no mesmo pontinho aqui, ó. Já tenho quantas argolinhas? Peraí, uma ficou por cima da outra aqui. Não, não ficou. São 5. E no próximo ponto de base, embaixo das 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu já tenho 3 argolinhas, vou laçar o fio e vou passar por dentro dessas 6 argolinhas. Olha como já tá ficando lindo. Lindo demais, né? Vou fazer mais 2 correntinhas. Na segunda correntinha, pegando a alcinha aqui do ladinho. Vou laçar o fio, vou deixar na minha agulha. Vou nessa laçadinha maior aqui. Laço o fio e deixo mais um na minha agulha. E vou nessa laçadinha aqui, ó. Tá vendo aqui do ladinho? Peraí. Essa laçadinha menor, ó. Laço o fio e aqui. E aqui. Aí, opa. Ó. E no próximo ponto de base, embaixo das 2 alcinhas, ó. Agora eu tenho 6, né? Argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro das 6. Olha como já vai ficando. Lindo demais, né? Faço 2 correntinhas e vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a última carreira. Vamos pegando cada alcinha, né? Viu que eu faço uma correntinha. Vou cortar o fio. Vou puxar essa argolinha aqui, tá? E agora aqui, ó. Ó. Tem 3, ó. Tem 3 alcinhas aqui, ó.
Uma, duas, três. No meio dessas duas aqui, vou colocar por trás a minha agulha. Vou laçar esse fiozinho e vou puxar pra trás. Assim. Aqui. Ó. Deixa eu ajeitar bem aqui. Agora é só fazer o arremate. Agora eu vou fazer o arremate, tá? Já coloquei o fio na agulha de tapeçaria. E vou passar aqui a minha agulha do lado do avesso, tá? Esse lado aqui é o direito, esse aqui é o avesso. E vou passar, ó, por dentro das alcinhas dos pontos, mais pelo lado do avesso. Pulo essa alcinha aqui, a última que tá saindo o fiozinho, e vou nos próximos. Volto. Aqui. Corto. E vou arrematar a próxima pontinha aqui. Passar também pelas alcinhas de trás. Esse fiozinho ficou curtinho. Agora eu dou uma ajustadinha aqui. E aqui está pronto o porta-caneca, o porta-copo. Ficou lindo demais, né? Esse pontinho para acabamento aqui ficou show. Esse coloridinho também ficou muito lindo, né? Se você gostou, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal, me siga lá no Instagram, @GuedertPatricia, e até a próxima.